TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde. Nós interrompemos neste momento a programação da TV Câmara Campinas para apresentar ao vivo, direto do plenário, a primeira parte da sessão para comemorar o Dia Municipal da Sukyo Mahikari. É uma organização internacional sediada na cidade de Takayama, no Japão. A entidade possui sede em 75 países, com cerca de 1 milhão de membros ativos. Na América Latina, existem 129 unidades, sendo 59 no Brasil. A iniciativa é do vereador Luiz Carlos Rossini, que presidirá a reunião. Boa tarde. Em nome da Câmara Municipal de Campinas, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês nessa sessão solene marcada para comemorar o Dia Municipal da Sukyo Mahikari, que, na verdade, deveria ser comemorado no dia, vai ser comemorado no dia 27 de fevereiro. Mas como o dia 27 de fevereiro é uma segunda-feira de carnaval, e nesse dia a Câmara não terá expediente, então, para não passar essa data, nós resolvemos fazer a comemoração antecipada, porque nós consideramos que é importante, né, que a Câmara realmente dedique um momento, não só para levar para os membros da Sukyo Mahikari, mas para toda a cidade, um pouco da filosofia, né, das diretrizes, das propostas dessa organização que é mundial e que é muito importante para toda a humanidade. Eu quero também acolher e saudar os componentes da mesa, representando aqui a Sukyo Mahikari, iniciando pelo nosso amigo Márcio Shimoda Maibara, que é diretor-presidente da sede de grau básico da Sukyo Mahikari de Campinas. Também a Maria Aparecida Almeida, que é assessora do nosso diretor-presidente. E hoje, que vai estar também falando para nós, né, fazendo uma apresentação, o professor doutor José Roberto Kassai. Mais uma vez, obrigado aqui pela presença, que é professor, coordenador do NECMA USP, e membro do Instituto de Pesquisa da Civilização IOCO, do IPCY. Depois você explica um pouquinho o que é isso. Quero também cumprimentar o Valdemar Luchiari e o Taku Hashizumi, membros da Sukyo Mahikari de Campinas aqui presentes. Quero anunciar e agradecer a presença do vereador J. Silva, né, que aceitou o nosso convite, e também agradecer a presença do Roverson Cardoso, assessor do vereador Paulo Haddad, e tinha mais um assessor aqui, do Cícero Eleutério Bispo, assessor do vereador Rubem Gás. Rapidamente, antes de passar a palavra para o nosso presidente aqui da Seção Campinas, né, o Márcio Shimoda Maibara, eu queria falar da data, né? O Dia Municipal da Sukyo Mahikari foi instituído por lei, de minha autoria, e o dia 27 de fevereiro é uma data emblemática, significativa para a Sukyo Mahikari, por ser data de nascimento, né, do fundador da Sukyo Mahikari, o mestre Kotama Okada. E no dia 27, que ele nasceu, 27 de fevereiro de 1901, é isso? E no dia 27 de fevereiro de 1959, ele teve uma visão e fundou a Sukyo Mahikari. Então, é data de fundação também da Sukyo Mahikari. Ali iniciou o movimento que se espraiou pelo mundo. A Sukyo Mahikari está presente hoje em 75 países, possui cerca de 1 milhão de membros ativos ao redor do mundo. Na América Latina, existem 120 unidades e 59 no Brasil. Uma delas, para nossa alegria, em Campinas. O ano passado, a Câmara de Campinas teve a honra de poder recepcionar e entregar o título de cidadão campineiro ao mestre Tairi Kokada, o líder espiritual da Sukyo Mahikari,
E posso dizer a todos que aqui estiveram presentes que foi uma das sessões, um dos momentos mais sublimes, emocionantes que essa Câmara já viveu, né? Todos os que participaram, tanto os membros da Sukil Mahikari, como assessores, vereadores, pessoas da Câmara, saíram daqui como se estivessem renovados espiritualmente. Aliás, ficamos durante um longo tempo, vários membros da Sukil Mahikari, praticando o Kyomi, né? Me perguntaram hoje, inclusive, se ia ter. Eu falei, a sessão é muito curta, depois a gente pode, para quem quiser, ali fazer. Então, eu quero, mais uma vez, dar boas-vindas a todos vocês. E a ideia da data, além de divulgar os trabalhos, a ação, a proposta, né, da Sukil Mahikari no mundo e em Campinas, eu acho que é um momento de parada para reflexão. A gente convida todas as pessoas para refletirem um pouco sobre a sua existência. E nessa reflexão tentar buscar, encontrar formas de como é que a gente deve se relacionar com a natureza, né, com as pessoas, com Deus, e um relacionamento harmonioso. E é isso que a Sukil Mahikari nos ensina, através da arte Mahikari e seguindo os princípios das leis espirituais universais, né? Então, feita essa breve introdução, eu quero já passar a palavra para o Márcio, para que ele possa falar em nome da entidade, e, na sequência, o professor Zé Roberto fará uma apresentação para nós. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Boa tarde ao Luiz Carlos Rocinho, vereador, que instituiu o Dia da Sukil Mahikari, e também a ter nomeado o nosso mestre Tairiko Okada como cidadão campineiro. E graças a isso, no ano passado, em agosto, dia 12, ele esteve presente aqui, fazendo a sua visita aqui nessa região e aqui na Câmara, né? Pelo qual, através disso, trouxe uma grande diferença, trouxe um grande avanço nas atividades em geral da Sukil Mahikari. O princípio básico do ensinamento do mestre Gautama Okada, o fundador, a origem do universo é uma só. A origem da Terra é uma só. A origem da humanidade e também de todas as religiões é uma só. É baseado nisso que todas as coisas são desenvolvidas. Tanto é que existem muitas pessoas que são de outras religiões, que faz parte hoje como praticante da imposição da mão, transmitindo a luz e levando também o conforto aos seus membros, né? Então não se restringe apenas dentro do grupo Mahikari, Sukil Mahikari. Inclusive existem pessoas com cargo dentro, que são pessoas muito influentes, né, como bonzos, como sacerdotes shintoístas, e pessoas assim no cristianismo também possuem, existem pessoas que estão, né, hoje em dia praticando. Então, gostaria de convidar a todos, realmente, a receberem esta energia extraordinária da luz, que nós falamos da luz de Deus, que todos possam realmente experimentar em si, não ficar apenas na teoria. Agradeço esse dia, do que o senhor está proporcionando para a gente, comemorar o dia da Sukil Mahikari, pelo qual nós realmente estamos muito agradecidos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e estamos honrados, né, por poder propiciar esse momento aqui. E eu já gostaria de passar a palavra, então, para o Dr. José Roberto, professor, né, Dr. José Roberto Kassai,
para que ele faça a sua explanação. Posso ficar no micro? Pode? À vontade. Então, pessoal, uma boa tarde a todos. Eu saúdo o nosso vereador Rossini, o Márcio Shimomaibara, e representando a todos aqui presentes, né? E eu também sou membro da Sukio Mahikari já há quase 3 décadas, e atualmente eu sou professor da Faculdade de Economia, lá da Universidade de São Paulo. Sou coordenador do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, que tem uma afinidade com o Partido Verde, né? E também membro do Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko, o IPCY. O IPCY ele foi fundado no Japão pela Sukio Mahikari, com o objetivo paralelo à Sukio Mahikari de trabalhar junto à sociedade com pesquisas, né, no mundo material, mundo social, econômico, né, físico, químico, biológico. E no Brasil, eu já acompanho aqui desde 2006. Né? Então, as primeiras reuniões nós começamos a fazer em 2006, lá em São Paulo. Foi instituído o Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko do Brasil. E dentre todas diversas atividades, uma que a gente destaca são os congressos do Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko. Esse ano que passou, foi realizado o 7º congresso. Né? Então, e os primeiros congressos tiveram os mesmos temas abordados no Japão. Então, eles chamaram a classe científica para discutir não só a parte de saúde, ou de economia, ou de agricultura, alimentação, mas a harmonia com a natureza, a harmonia consigo mesmo. Então, nós repetimos todos os assuntos. Depois nós tivemos, um ano nós tivemos sobre energia, outro sobre agricultura. Naquela crise hídrica de São Paulo, Campinas também, a gente discutiu profundamente a questão de água. Na Rio+20, teve uma participação muito grande, a gente discutiu o objeto do documento oficial da ONU, que é qual o futuro que queremos, e aí a gente discutiu também bastante, né? E no ano passado, a gente fez diferente. Ao invés de discutir os problemas, a gente discutiu assim, vamos esquecer os problemas que a civilização provavelmente vai ter que passar nas próximas décadas, e qual o futuro e a civilização que sonhamos? O que a gente imagina para daqui a 100 anos? Então, daqui a 100 anos é fácil imaginar. Com certeza vai ser um mundo muito bom, em harmonia com a natureza, cruzando não só a natureza, mas também o acumulado nível de tecnologia, inovação, de ciência que a humanidade chegou. Eu não vou, obviamente, não vou abordar tudo, mas eu trouxe algumas coisas para vocês aqui. Tá? A gente fez uma pesquisa lá na Universidade de São Paulo para discutir, e nós perguntamos se as pessoas acreditavam que o mundo está passando por uma crise, talvez a maior crise de todos os tempos. E vocês podem observar no gráfico, olha, 63% acreditaram que sim, que o mundo está passando por um problema sério. E 37% não. Desses 37, tem 9,3% lá na primeira coluna, que são indiferentes, mas nem sabe o que é mudança climática, problema de energia, o petróleo que está cada vez mais escasso, a monocultura que estragou o solo, a quantidade de CO2 que está na atmosfera. E assim como mudou a atmosfera, mudou a terra. Então, se a gente avaliar aqui os 40, 50 centímetros de agricultura, está pior do que a atmosfera. Então, eles estão indiferentes. Na segunda coluna, são as pessoas, 28,1% acham que não é sério. E estão, assim, de forma aparentemente alienados. Você falou, olha, vai faltar água? Não, mas a gente dá um jeito.
Energia, a ciência vai descobrir. Então, eles acham que não é sério. E das pessoas que acreditam que nós estamos passando numa situação muito difícil, a gente discutia isso há 10 anos com bastante ênfase. Hoje já é mais comum, né? 18,8% acha que é sério, 37,5% acha que é muito sério, eu estou aqui nesse grupo. E 6,3% acha que é seríssimo, né? Acha que o mundo vai acabar. Eu acredito que a maior parte dos membros da Maricari está no último, seríssimo, né? Porque já há 30 anos que eu ouço falar, né, em crise, né? Eu estava lá também, hoje eu voltei, eu acho que é muito sério e acho que tem solução. Então, a gente perguntaria aqui, quem é indiferente? Eu acho que aqui ninguém, né? Quem acha que é não sério? Eles são felizes lá, né? Não tem problema. Quem acha que é sério, isso eu pergunto lá na classe, né, para os alunos lá, e eles levantam a mão, né? Quem acha que é muito sério, ali a maioria das pessoas que estão ligadas às questões do verde, do meio ambiente, e quem acha que é seríssimo, sempre tem gente achando que o mundo ia acabar ou já acabou, tá? Mas a grande questão, isso aqui eu coloquei na semana passada, saiu no jornal, né? Olha, a aldeia Solimões inaugura sistema de água, com energia solar, tal, né? Para lembrar o quê? Que apesar do elevadíssimo nível de tecnologia e inovação que nós estamos, nós temos 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água. Eu estive lá em Manaus para conhecer a Amazônia, eu ganhei um presente, uma viagem, né, de um projeto, e eu fiquei abismado porque eles não têm água. A água tem bastante, mas não tem água potável. Né? Então, você vê, são problemas de altíssima tecnologia, mas são problemas que a maior parte de nós aqui de Campinas, de São Paulo, nem imagina. Né? A gente abre a torneira e tem água encanada. Esse gráfico, na verdade, ele é simbólico, não dá para enxergar daí, né? E nem esse é o objetivo. Então, nós temos no eixo Y, é o tempo. Nós começamos aqui em 1500, a data teórica que o Brasil foi descoberto, e vão passando, né? 1712, a descoberta do CO2 em 1800, a placa fotovoltaica foi descoberta em 1880, em 1901, 28% da frota de veículos em Nova York era movido a eletricidade, já tinha o carro elétrico. Né? E o Ford, naquela época que fundou a Ford, ele contratou um amigo dele, na época, o Thomas Alva Edison, que a gente aprendeu na escola, para desenvolver o que é uma bateria. Porque naquela época o carro elétrico era uma carroça enorme, o chão era uma bateria e não tinha eficiência. E o Thomas Alva Edison estava disputando, assim como o Arnaldo, que é o inventor, né, estava lá quebrando a cabeça para desenvolver uma bateria mais eficiente. Só que, nesse mesmo momento, um outro americano chamado, apelidado de Coronel Drake, ele teimava que tinha uma fonte de energia milagrosa que ia salvar o planeta. Ele estava falando do petróleo naquela época, né? Assim como hoje as pessoas falam, lá na USP, lá na Poli, o pessoal fala de energia do hidrogênio. Uma vez eu hospedei um físico em casa, um mestrando em física, e perguntava, é pró-álcool, é energia nuclear? Não, professor, é hidrogênio. Porque, olha só, hidrogênio é de graça. E sai a energia e o resíduo é a água, não polui, e tem abundância. Né? Então, ele diz, esse coronel teimava que dava para adaptar. E ele fez um grupo de investidores, reuniu aí um grupo forte de dinheiro, né, de capital, e depois de alguns anos ele conseguiu adaptar tecnologia de perfuração de minas de sal e para furar o poço de petróleo. 5 anos depois, ele conseguiu furar o primeiro poço, jorrou aquele líquido preto. Eu estava lendo a biografia dele, ele morreu pobre, doente, né? Mas olha só, depois desse evento, alguns anos depois, quase 5 anos, já existiam mais de 500 indústrias petrolíferas no mundo produzindo petróleo ao custo de alguns centavos o barril, aos centavos de dólar o barril. Então, ou seja, eu trabalho lá na Faculdade de Economia. Então, esse problema que a gente está vivendo não é só químico, físico, biológico, ou espiritual, social, ele é também econômico. Né? E o que aconteceu com essa descoberta do petróleo? É o que a gente está vivendo até agora. Obviamente, o petróleo vai deixar de ser explorado quando se tornar antieconômico e vão explorar outras formas de energia.
Né? E no último ano aqui, ó, 2017, não dá para ver, né? Se eu ficasse falando aqui, nós ficaríamos horas. Cada linha tem uma história para contar. O 2017 aqui, eu coloquei uma interrogação, a gente se reúne lá na universidade e avalia, né, o que foi importante. Olha aqui, ó, o Henry Ford, está aqui, né? Eu gosto dessa frase dele aqui. Ó. Se fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, né, eles responderiam, na época, que eles gostariam de cavalos mais velozes. Né? Então, se a gente perguntar hoje qual o futuro que nós queremos para pessoas da minha idade, eu vou falar carroças mais velozes. Né? Então, na verdade, nós temos que perguntar para os nossos netos, nossos filhos, né, que estão por aí. E a gente fez um trabalho grande na Faculdade de Economia, eu vou mostrar rapidamente aqui. O consumo de energia mundial, a gente fala bastante de energia, um amigo nosso fala que o ser humano é energífago, né? Ele come energia. O consumo médio mundial é 1,69 TEP, tonelada equivalente de petróleo. Né? O que é isso? Se a gente pegar toda a energia consumida no planeta, não só petróleo, nuclear, hídrica, eólica, solar, né? Dividir por 7,4 bilhões de habitantes, né? E dividir por 365 dias, nós convertemos isso, corresponde a 46.300 quilocalorias. Esse é o consumo diário de cada um dos habitantes. Né? Por exemplo, uma refeição do dia tem lá 1.000, 1.500, 2.000 calorias. Aí você soma iluminação, ar-condicionado, internet, transporte, toda a energia consumida no mundo, a média mundial diária é 46 mil. Vocês têm ideia do Brasil? Quanto que cada brasileiro gasta de energia? Né? Mais ou menos do que a média mundial. O Brasil é 29, é menos. Estados Unidos, vocês não acertam. Vocês sabem o que é mais. Mais quanto? Chuta. Mais de 77. Japão e Alemanha, 110. Estados Unidos, 230. Né? Bangladesh, que é o relatório externo britânico, que fez uma previsão do mundo, que seria uma das áreas que mais seria afetada com mudanças climáticas. Bangladesh, 4.000. São Paulo não é o estado que tem o maior consumo de energia per capita. E Campinas, vocês sabem de Campinas? Eu olhei rapidamente na internet hoje, é acima de 80 mil. Tá? Então, a energia hoje está relacionada com qualidade de vida. Então, a gente fez um trabalho relacionado com energia. Né? Vamos passar rapidinho aqui. Ó. São Paulo está com 40 mil, a média, quilocalorias por dia. Olha, o Paraná passou. Né? O Mato Grosso, que tinha uma floresta amazônia lá, já destruíram quase metade. Né? Então, eles consomem mais. E energia hoje é sinônimo de qualidade de vida. Tá? E a gente fez um relatório, nós pegamos o PIB do mundo, avaliamos e calculamos a depreciação com base na energia, que a energia foi a variável que teve maior correlação com todas as externalidades negativas. A conclusão é que o mundo, em 2050, vai estar falido. Né? Tem um PIB mundial em torno de 10, 11 mil dólares per capita, um passivo tira a depreciação das 6, um passivo de 8, então dá um patrimônio líquido negativo, quem é de empresa conhece essa linguagem, de 2.300 dólares negativos por ano. Ou seja, cada um dos 7,4 bilhões de habitantes deveria guardar 2.300 dólares para a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas globais. Tá? Eu vou passar um pouquinho. E aí, a gente fez esse trabalho para o Brasil. Então, olha aqui a Amazônia, como é grande, né? Olha São Paulo aqui em território. Olha aqui, ó, São Paulo tem mais gente do que boi. Né? Você pega o Mato Grosso, tem mais boi do que gente. E no Brasil tem mais boi do que gente. Então, 80% da agricultura, dos grãos hoje, não são destinados à alimentação direta, é energia e pecuária. Então, como que acaba a fome? É só comer menos carne. Né? São Paulo tem mais agricultura do que floresta. Então, é uma forma de compensar. Olha a Amazônia, só tem floresta lá. Tem mais floresta do que agricultura. E o que estão querendo fazer na Amazônia? O que nós já fizemos aqui em São Paulo. Né? O Pará tinha uma Amazônia grande, Mato Grosso tinha, também estão destruindo.
E aí a gente avaliou todos os estados brasileiros, e essa é uma das linhas de pesquisa. A gente analisa a educação, mortalidade, a pobreza extrema, que já diminuiu no Brasil, mas ainda tem muito, a coleta de esgoto, que é uma vergonha, né? No Brasil, menos 55% coleta do esgoto. Na cidade de São Paulo, coleta 99% e trata metade, e o resto joga lá no rio Tietê, né? Jundiaí coleta 99% e trata 100%. Campinas, acho que mudou agora também, está melhorando, mas no Brasil é uma vergonha isso. Pessoal com nível superior é muito pequeno ainda, a expectativa de vida está aumentando, né? E aí nós fizemos o balanço dos estados brasileiros. Brasil e Rússia foram os únicos 2 países do mundo em 2050, 2100, que têm condição de ser uma potência econômica verde. Os outros países é muito difícil mudar a matriz energética, né? A boa notícia é que o Brasil realmente tem. A má notícia é que esse nosso superávit econômico, social e ambiental, ele está concentrado basicamente na Amazônia e no Pará, né? Os estados do Sudeste já fizeram isso também. Então, a conclusão que nós chegamos sobre o futuro é como se estivesse analisando uma empresa, né? Ou reduz carbono, a economia baseada em processos de alto consumo de energia e poluição, ou reduz população. O modelo atual que nós seguimos no século passado, estamos aqui nas primeiras décadas desse século, não se sustenta. E o que precisa fazer? Né? Na verdade, nós já sabemos o que precisa fazer. Na Marie Curie, a gente já ouvia, né, há muito tempo. Os ganhadores do prêmio Nobel, Blue Planet Prize, que é um prêmio Nobel alternativo, eles se reuniram na Rio+20, produziram um documento de 200 páginas, e o resumo está aqui, ó, o que precisa fazer. Número 1, mudar o PIB, o GDP é o PIB, como indicador de desenvolvimento, então não só econômico, incluir as dimensões humana, social e ambiental. Número 2, acabar com o subsídio da energia, né? Então, o Brasil tem 4 vezes mais sol do que a Alemanha. O Brasil é o maior produtor de silício, matéria-prima para placa fotovoltaica, só que não tem nada de energia, né? E lá no IEE, Instituto de Energia Eletrotécnica, que mudou o nome para IEA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, eu fiz uma pergunta e falei, se o Brasil é tudo isso, por que não adota energia solar? O pessoal deu risada na minha cara, né? Depois me explicaram. Na verdade, é mais um problema econômico e político do que tecnológico. Se o Brasil passasse a produzir hoje 50% de energia solar ou eólica, imagina o caos que ia acontecer na indústria hídrica, que levou um século. Imagina o que vai acontecer para desmontar a indústria de veículos. Imagina o que vai acontecer com o mundo para desmontar a indústria de alimentos, a agricultura com adubos químicos, fertilizantes. Ou seja, o problema econômico é tão ou mais grave do que os outros. Então, muito provavelmente, as próximas décadas, essa transição vai ser difícil. O terceiro está relacionado com a população. De 7 para 9 bilhões, nós vamos ter mais 2 bilhões de habitantes. Esses 2 bilhões de habitantes vão querer consumir muito mais do que os 2 anteriores. Número 4, evitar o desmatamento. E o último, ensino, né? O Al Gore também já mudou, está mais otimista, ele já está falando mais ou menos as mesmas coisas. O relatório final da Rio+20 tem tudo que tem para ser feito lá em todas as áreas, agricultura, energia, oceano, trabalho, mulheres, criança, né? Os 17 ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que substituíram os antigos ODM, também tem tudo detalhado. Olha o número 1 aqui, acabar com a pobreza, né? Esse é o principal. E assim, então, a cartilha está pronta. A encíclica papal tem 200 páginas, é um documento que fala sobre energia, sobre água. Só que ele fala sobre, por exemplo, tem um parágrafo que fala o seguinte, o ser humano precisa ter um consumo consciente. Aí depois ele fala, mas não adianta simplesmente falar porque tem um consumo consciente. Precisa perguntar por que está tendo esse consumo excessivo. E aí o outro parágrafo ele explica que, na verdade, ele está se sentindo vazio, tem que olhar para o coração. E o que está faltando? Aí entra em amor, compaixão, etc., etc. Tá? Então, a encíclica papal é o documento da Rio+20, muito parecido, só que começa a entrar no sentimento. E aí, talvez, essa parceria que a gente faz com a SUC e o Marie Curie. Nós estamos lá na universidade trabalhando para reformar o mundo nessa parte material, econômica, social, química, física, biológica.
né? E cada um tem que fazer essa mudança interna para poder conseguir viver num mundo, num paraíso maior, né? Então, o que essa nova civilização fará com o tempo ocioso? O trabalho vai acabar, não tem trabalho para todo mundo, né? E o nível de tecnologia já existe e permite que não precisem todos trabalharem. E o que as pessoas vão fazer no tempo ocioso? Né? Paulista não sabe ficar sem fazer nada, né? Quais são os novos valores de felicidade? Tem um amigo que se aposentou, tem dinheiro, faz 2 anos que está viajando no mundo, aí não aguenta mais, né? Então, a mudança interna talvez seja tão drástica do que essa mudança fora. Como será a nova economia colaborativa? Nas empresas tem agora, a gente trabalha bastante no relato integrado. Então, além do capital financeiro, tem o capital humano, manufaturado, intelectual, social, de relacionamento e ambiental. As empresas estão relatando tudo isso. Agricultura, energia, o que precisa fazer? Nós já sabemos, e todas as frentes. Né? Aqui, acho que já acabou o tempo também, dá para falar um pouquinho? Né? Esse senhor aqui é o Fábio Rosas. Há 30 anos, ele se formou em agronomia e descobriu que o problema trabalhou numa prefeitura como vereador e verificou que, naquela região, o problema não era de agricultura, era de energia. E aí ele conseguiu levar energia com um cabo só. Né, e revolucionou a cidade com a energia. Hoje ele viaja Amazonas, América Latina, Índia, levando energia com placa solar. E o que descobriram agora é que não basta levar energia solar, você tem que ensinar o índio, o ribeirinho, a mexer na placa. Porque implanta uma placa, quebra um chip, alguma coisa, acabou. Né? E para chegar até lá? Não, vai lá, monta junto, leva a tecnologia, né? Esse aquecedor aqui eu instalei em casa, aquecedor solar a vácuo. Né? Eu achei na internet, eu acho que eu fui o primeiro lá em Jundiaí. O aquecedor solar de água tradicional demora umas 4, 5 horas, a temperatura chega em média 40, 50 graus, depois tem que complementar com eletricidade. Esse daqui, em 1 hora, a temperatura chega a 100 graus. Né, pelo sistema. E tem o problema ao contrário, você precisa ter uma caixa de água fria para misturar, porque é muito quente. Né? Isso aqui eu instalei no meu carro. É um japonês lá de Belém do Pará, ele que patenteou, chama Biomagnetizer. Eu não acreditei nisso. Você põe na mangueira do veículo, aumenta 25%, reduz 25% o consumo, aumenta 5 cavalos do motor e reduz 90% a poluição. Eu já comprei os 30, já levei na USP, no IPT, aqui na Bosch. Ninguém acredita, diz que não tem lógica. Eu coloquei no Honda Fit, que já fazia 13, 14 quilômetros, passou a fazer 19, 20. Coloquei na moto, que fazia 16, o computadorzinho já acusa lá 20, 21. Funciona, está funcionando. Esse drone aqui, que saiu semana passada, já lá no Oriente Médio, táxi com drone, lá já foi autorizado, né? Aqui já tem para documentos. Eu tenho um drone em casa, pequenininho. A gente viajou para o Uruguai semana passada, a gente andava assim 10, 15 minutos só de pás eólicas, né? Funcionando, e talvez a preferência da eólica é que funciona à noite também. A solar, apesar de ter abundância, é só de dia. E aí, à noite, se teria que complementar com diesel, né? E lá o governo, o que ele fez? Ele montou uma empresa e está vendendo ações para a própria população. Então, imagine, a população compra ações, tem o benefício e tem a lucratividade. Ou seja, esse aqui foi num congresso de energia, está vendo esses dois rapazes aqui? É uma bomba de água movida à própria água, não usa eletricidade. Eu fiquei abismado, vi funcionando, vi como que funcionava. Cheguei em casa, fui olhar na internet, Leonardo da Vinci já estudava como que fazia. Então, em outras palavras, talvez esse grande dificuldade, momento que a gente está passando, na verdade, tem que juntar todas as forças, né? Então, política, tem que ter pessoas influentes. Eu admiro cada vez mais políticos. Eu tento organizar uma festa em casa, é uma confusão danada. Imagine você chegar num comum acordo entre uma população. Então, tem que ter essa habilidade. Eu louvo não é qualquer um que tem. E, obviamente, a questão ética está melhorando, precisa aprofundar. Os cientistas, os jovens, né, que gostam de busca da verdade,
Só que agora vai mudar. As próximas gerações não vão estudar só economia ou biologia, vai estudar tudo junto, com física, química. Né? Quem é um bom gestor de empresa, gosta de resultados, invenções, obviamente não vai olhar só o capital financeiro, ele vai olhar o capital humano, o capital intelectual, né? Outras moedas. Né? Igrejas também é necessário acreditar, obviamente aqui não numa questão de religião, mas de que a origem da humanidade é uma só e tem que voltar para melhorar também o ambiente interno de cada um. E a sociedade civil tem que mudar o conceito de felicidade também, né, que vai ser muito mais amplo. E para encerrar, esse Daniel Kahneman, foi feito esse gráfico com base nos estudos dele, né? Dinheiro traz felicidade? A gente questiona lá e fala, claro que sim, manda buscar. Então, esse gráfico aqui, eu tenho aqui felicidade e no eixo X, dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Traz sim, tem que trazer. Né? Tá? Se a pessoa está aqui na miséria e recebe uma comida quentinha aqui, a sensação de felicidade é real. Depois vai para o conforto e vai para o luxo. Então, dinheiro e bens materiais traz felicidade? É claro que traz. Depois desse ponto aqui, não é mais linear. Ele pode até decrescer. Excesso de bens materiais pode gerar muitas preocupações. Agora, se a gente avaliar como está a situação no mundo dos 7,4 bilhões, a maioria está aqui embaixo ainda, na sobrevivência. Então, olha só, tem que trabalhar não só o espírito, mas tem que trabalhar a matéria também, a produção, empresas. Então, é um trabalho conjunto. Né? Então, no início aqui, quem está aqui nessa escalada, a busca da felicidade é mais material, é mais egocêntrica. Depois que atinge esse ponto material de equilíbrio, aqui ele passa a ter outros valores. Fala, olha, eu já tenho saúde, harmonia, prosperidade, mas estou vazio ainda. Aí o conceito de felicidade passa de ser individualista e passa para ser coletivo. Então, eu imagino um bom político que está nesse ponto aqui, qual que é o conceito de felicidade? É gerar um bem ao maior número de pessoas possível. E tem pessoas já assim, na política, nas universidades, nas empresas. Quantos empresários que o objetivo já não é mais dinheiro, ele não é nem dinheiro, né? São outros aqui. Então, aqui é mais para o acionista, aqui é mais para o planeta, esse é o conceito de sustentabilidade que a gente avalia. E essa frase, para encerrar, é do Fábio Barbosa, eu nem sei onde ele está mais, né? Já não está no Grupo Abril aqui. Podemos não ter deixado um planeta melhor para os nossos filhos, mas certamente deixamos filhos melhores para o nosso planeta. Nós já temos 1,8 bilhões de geração Y. Quando nós começamos a dar aula para a geração Y, a gente ficou assustado, não sabia o que fazer. Eles já saíram da universidade e já estão aí no mercado. Né? E nós temos 1,7 bilhões de mais jovens, ou seja, metade da população brasileira hoje já mudou. A gente chama dos tanebidos, já estão aí. Os valores são outros, são diferentes da gente. Então, a esperança, e são eles que vão continuar construindo aí. Então, era isso. Obrigado, professor Kassai. Quero anunciar e agradecer também a presença do vereador Jorge da Farmácia. E estava no cantinho, eu não tinha falado antes, o Ricardo Barros, que está na mesa com a gente aqui também. Nós já estamos quase chegando ao final aqui dessa sessão solene para comemorar o Dia Municipal da Sukyo Mahikari. E eu acho que a feliz iniciativa de trazer o professor Kassai para fazer essa apresentação para nós mostra, eu acho que a preocupação que a gente precisa ter. Na verdade, nós temos aqui um pesquisador, cientista, com um profundo sentimento e visão humanista. Né? A ciência, a tecnologia, talvez ofereçam saídas para essa crise que a humanidade se encontra hoje. Mas, se nós não pensarmos em como aliar a isso aos valores espirituais, os valores fundamentais, a essência do ser humano, talvez a gente acelere o processo de destruição e não reverta esse modelo de degradação que o modelo de economia, infelizmente, vem levando para o mundo inteiro. E a Sukyo Mahikari, né, espalhada pelo mundo, e aqui em Campinas também, da sua maneira, tem dado a sua contribuição ao difundir esses valores, né, que a Sukyo Mahikari defende e acredita,
certamente não só os praticantes, os membros da Sukyo Mahikari, conseguem preencher esse vazio, né? Conseguem dar um significado para a sua existência e, a partir daí, viver em harmonia e construir seu projeto de felicidade, sem essa competição louca, né? Sem prejudicar ninguém, né? Sem ser corrupto, né? Com ética, né? Com postura. Eu acho que é esse modelo de sociedade que a gente quer para o futuro. Então, tenho certeza, né, que vocês são a semente que farão germinar a civilização do amanhã. E só para encerrar, antes da sessão eu estava conversando, né, com o Valdemar e o Ricardo, e eles falaram um pouco da, nem sei se ligação, do mestre, criador da Sukyo Mahikari, com Noé. Na verdade, 27 de fevereiro, na Bíblia também, representa o dia que Noé pisou no solo, né, quando a arca encontrou terra firme. E ali marca o nascimento de uma nova civilização. E esse simbolismo, vamos falar desse momento da história da humanidade, a partir de Noé, é representado na proposta e na visão da construção de uma nova civilização, onde as pessoas possam se respeitar, né, viver felizes, respeitando a natureza, respeitando as diferenças e construindo uma sociedade onde todos possam ser felizes. Eu quero encerrar dizendo que hoje vocês aqui, mesmo sentados, estão transmitindo uma luz pela TV Câmara, está irradiando isso em muitas casas e certamente estão ajudando a transformar a nossa cidade numa cidade melhor. Parabéns a Sukyo Mahikari, parabéns pelo seu dia e pelo trabalho que vocês exercem. Muito obrigado. Está encerrada a presente sessão, porque daqui a pouco não tem a sessão da Câmara normal. Muito obrigado pela presença de todos. Encerrada, então, esta primeira parte, a nossa transmissão fica por aqui na sequência. Então, você fica com a nossa programação e logo mais, às 6 horas da tarde, começa, então, a reunião ordinária em que a repórter Gabriela Prado vai falar aí com os vereadores sobre tudo o que acontecerá na sessão. Também vai falar com o vereador Rossini a respeito dessa primeira parte, dessa homenagem a essa entidade. Tudo isso daqui a pouco, às 6 horas. Até já. TV Câmara.